A paz, minhas irmãs, é um prazer estar aqui com vocês. Tenham um ótimo dia. A nossa leitura de hoje, o nosso devocional diário, é feito no Pão Diário, volume 20. E a nossa leitura de hoje, ela se passa em Marcos, capítulo 7, do 5 ao 13, que diz assim: Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição do homem. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Nossa! Então aqui diz que nos tempos coloniais da América do Norte, William Penn era conhecido como uma pessoa benevolente por lidar de forma justa com os americanos nativos. Quando retornou à Inglaterra, seus filhos, que não compartilhavam dessa integridade, permaneceram lá e tramaram um esquema para enganar uma tribo americana. Apresentaram um contrato antigo no qual os índios haviam concordado em vender a porção de terra que um homem pudesse caminhar num dia e meio. Os filhos de Penn se alegraram. Empregaram 3 dos corredores mais velozes que encontraram. Um dos homens percorreu 104 quilômetros em 18 horas. Eles desconsideraram totalmente o texto e a essência do acordo. Essa ilustração mostra o jeitinho para poder se safar de uma certa maneira de responsabilidade. É a mesma forma que na palavra de Deus, os escribas, eles estavam fazendo com seus pais, no sentido de que as ofertas, o que eles tinham, o que podia ajudar aos seus pais, eles já tinham se comprometido em ajudar, em ofertar para a obra. Então eles não tinham condições para ajudá-los financeiramente, mas era uma estratégia, um jeito, porque eles poderiam ajudar, mas eles não queriam, eles queriam usar da lei para não fazer o que era certo. Por isso que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que a gente faz isso? Tenta dar desculpa ou arrumar um jeito para não fazer, justificar para não fazer o que é certo? Então esse devocional de hoje, ele vem bem no cerne disso, nos chamando a atenção para que nós possamos nos atentar em obedecer, nem só obedecer, mas procurar não dar desculpa e nem justificativa para não fazer o que é certo. Eu não faço porque isso, porque aquilo. A gente sabe que lá no fundo não é uma verdade. Então, aqui, nos dias de Jesus, os escribas e fariseus arrumaram desculpas para violar a essência da lei de Deus. Jesus demonstrou essa prática hipócrita quando citou o mandamento de Moisés: honra teu pai e tua mãe. Eles estavam declarando uma parte de seus ganhos como oferta dedicada a Deus, a fim de não usá-la para cuidar de seus pais idosos. A Bíblia não é um instrumento para conseguirmos o que queremos, mas precisamos pedir a Deus que nos ajude a compreender os seus propósitos. Vamos nos assegurar de não negligenciarmos os preceitos mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fé, que está em Mateus 23:23. Obedecer à lei é bom, obedecer à essência da lei é melhor ainda. Então, que a gente não venha se valer da própria lei para poder dar jeitos. E com isso, deixar de cumprir a essência, que é a misericórdia, que é a fé, que é a justiça. Isso não pode ser invalidado. Então, que dia e mais dia nós possamos pedir para que Jesus, para que o Espírito Santo esquadrinhe o nosso coração, para que Ele possa nos mostrar quais os pontos que nós ainda temos que melhorar, quais são os pontos que nós ainda temos que nos arrepender. Então, minha irmã, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos viver a palavra na íntegra, que nós possamos viver, que as pessoas possam ver o testemunho de Cristo em nós, sem nós nem abrirmos a boca. Que eu e você possamos ser canal de bênção na vida das pessoas que nos rodeiam. Que nós possamos a todo tempo testemunhar o poder de Jesus Cristo. Que nós possamos viver uma vida de comunhão, uma vida de santidade. Que nós possamos nos esforçar para sermos imitadoras de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a tua luz, hoje e para todo sempre. Que o Senhor seja o nosso refúgio, o meu e o seu refúgio nesse dia. Tenha um ótimo dia. Amém.